uma viagem no tempo e falar sobre as 3 fases da Revolução Industrial. Vamos falar um pouquinho sobre a sociedade industrial e tudo o que envolve esse assunto. Então, vem comigo nessa nossa viagem no tempo. Bom, criatura, hoje nós vamos falar sobre as fases da Revolução Industrial, um pouquinho sobre os tipos de indústria e falar também sobre alguns modos de produção. O importante é a gente entender que a Revolução Industrial é um processo econômico, mas é um processo social, é um processo extremamente importante para a história, principalmente a primeira Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, na verdade, revoluciona a sociedade em si, revoluciona o modo de produção e tudo que for importante sobre isso, lá na parte de história, tu vai ver com o professor Bussunda. Procura aí no Mundo História a parte de Revolução Industrial, que ele vai falar tudo para vocês, principalmente como que se faz uma bota. Bota do pé esquerdo fazer bota. Agora, eu não sei fazer uma bota. Criatura, lembra que a Revolução Industrial é, na verdade, uma evolução da maquinofatura, que é uma evolução da manufatura, que é uma evolução do artesanato. Na verdade, o que a gente precisa é entender quando isso aconteceu, onde aconteceu, qual era a fonte de energia, qual era o tipo de indústria e principalmente a jornada de trabalho nessa época para que a gente entenda todas as transformações sociais. Então são essas as perguntas que nós vamos fazer para cada uma das fases da Revolução Industrial. Começamos pela primeira Revolução Industrial. Quando aconteceu? Século XVIII, lá por volta de 1750. Século XVIII, onde aconteceu? Na Inglaterra. Por que na Inglaterra, senhores? Pelo simples fato de que a Inglaterra tinha a máquina a vapor, a Inglaterra tinha uma população crescente, a Inglaterra tinha a população saindo do campo para as cidades, aumentando a quantidade de pessoas nas cidades, a manufatura já não dava conta. Então foi necessário desenvolver uma outra forma de produção, que foi a indústria. Qual foi a fonte de energia? O carvão mineral. Mas por que o carvão mineral? Porque a Inglaterra tinha carvão mineral. A frase é boa, né? Se a Inglaterra tivesse petróleo, seria petróleo. Se a Inglaterra soubesse fazer fissão nuclear, seria energia à base do urânio. Excelente. Na verdade, a Inglaterra tinha carvão mineral de ótima qualidade, o carvão chamado de antracito, que tem mais de 90% de teor de carbono. Isso é, da reserva, 90% vira calor, 10% vira cinza. Esse é o carvão mais puro que nós temos, chama-se antracito e é encontrado na bacia de Yorkshire. Tá, mas o que eu faço com o carvão? Barbecue. Queimo. O carvão não se transforma em energia. Não é o carvão que movimenta a máquina. O carvão é queimado, produz calor. O calor aquece a água. A água se transforma em vapor. E o vapor movimenta as máquinas. Cuidado, nessa época tu tem muito carvão, muito ferro. Nós temos as grandes estradas de ferro, nós temos as grandes locomotivas que são de ferro, movidas a carvão, que vão ser os grandes expoentes da evolução dos transportes no período. Assim como a jornada de trabalho que tranquilamente passava das 12 horas por dia, vejam, mais de 12 horas por dia era a jornada de trabalho, uma grande exploração do trabalho feminino, uma grande exploração do trabalho infantil, não existia uma organização sindical. Tá, e que indústria nós temos na época? A indústria têxtil e a indústria alimentícia. Percebam que com o aumento da população inglesa, tu tem que suprir essas necessidades básicas, vestuário e alimentação. Mas como que a máquina a vapor vai fazer as roupas?
ela não vai fazer as roupas, ela vai tecer os tecidos, ela vai fabricar os tecidos que antes eram feitos à mão. E os alimentos, ela vai transformar o trigo em farinha, ela vai trabalhar nesse trabalho mais pesado, ela vai trabalhar nessas funções mais pesadas. Essa revolução industrial começa na Inglaterra, mais tarde respinga na França, nos arredores de Paris, e para a história tu tem enormes transformações socioeconômicas no continente europeu. Porém, para a geografia é importante lembrarmos destes pontos apenas. A segunda revolução industrial é quando a indústria atravessa o Atlântico, é quando ela chega aos Estados Unidos, é quando tu tem o chamado modo de produção norte-americano. Vamos responder aquelas mesmas perguntas. Quando? No século XIX. Onde? Principalmente nos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos, região da Filadélfia, de Nova York, a região de Washington, Boston, região dos Grandes Lagos. Qual é a fonte de energia? Agora é o petróleo e a eletricidade. Qual é a jornada de trabalho? 8 horas por dia. E qual é o tipo de indústria? Principalmente a automobilística. Tu tem a siderúrgica, metalúrgica, petroquímicas, mas o carro-chefe é a indústria automobilística. Vamos interpretar um pouquinho o que eu falei. Petróleo como fonte de energia, indústria automobilística e a jornada de trabalho mais curta. Essa jornada de trabalho mais curta muito se deve ao início de uma organização sindical. Mas não significa que se trabalhasse menos. Na verdade, ficava-se menos tempo na fábrica, mas com uma produção muito maior. O tempo era muito mais rígido. Era necessário que tu ficasse realmente 8 horas de trabalho intenso. Embora exista uma organização sindical, a mão de obra ainda não é totalmente respeitada nesse período. Chegamos na terceira revolução industrial, já no século XX. Nós já vamos ter aí segunda metade do século XX, início do século XXI. Onde aconteceu? Ela vem acontecendo nos países desenvolvidos, principalmente naqueles países mais ricos, como Estados Unidos, Japão e alguns países europeus, como o Reino Unido, como a Alemanha, o norte da Itália e a França. Qual é a fonte de energia principal? A energia nuclear. Mais tarde, uma evolução muito grande das fontes alternativas, mas sobretudo a eficiência energética. A jornada de trabalho é flexível, em alguns casos 4, outros 6 horas diárias, então bastante flexível. Um trabalho que é muito mais mental do que físico. E o tipo de energia do período se baseia na biotecnologia, na microeletrônica, na robótica. Então a evolução desse cenário em que o principal produto era o automóvel para um cenário atual, onde nós temos os chips. Me dá meu chip, Pedro! Me dá meu chip! Os computadores, os robôs, onde nós temos PlayStation 1, 2, 3, 4. Na verdade, essa revolução que eu estou falando, ela é bem mais complexa, não é simplesmente saber quando e onde aconteceu. Se a gente for considerar que no século XVIII tem uma produção extremamente pesada, uma indústria têxtil que, embora tivesse a máquina fazendo o principal produto, o homem ainda trabalhava muito, sobrecarregava-se, havia uma estafa física muito grande. A gente vai pensar que o modo americano, ele vai alterar esse primeiro modo. O modo de produção norte-americano vai entrar para a história com o nome de dois caras, Taylor e Ford. A gente vai chamar de Fordismo Taylorismo, porque na verdade Taylor pensa esse modo de produção e Henry Ford é o cara que vai colocar em prática na sua montadora de automóveis. Que se baseia esse modo de produção? Na produção em série, na fragmentação das tarefas, uma especialização da mão de obra, sim, uma super especialização da mão de obra. Aí tu vai dizer, tá, então essa mão de obra era especializada, essa mão de obra era qualificada. Não confundam mão de obra qualificada com mão de obra especializada. Essa mão de obra era desqualificada, uma mão de obra barata. Porém,
ultra especializada, como nós percebemos aqui, ó, no vídeo Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Nós percebemos que ele é ultra especializado em uma tarefa. Ele não sabe fabricar este produto. Na verdade, ele nem sabe o que está sendo produzido. Ele só sabe apertar um parafuso. Ele é praticamente uma máquina que fica ao redor de uma esteira apertando um parafuso. Isso me lembrou o que um amigo meu me falou uma vez sobre como fabricar botas. Especialização do trabalho, sim, um cara é ultra especialista, dá uma martelada no 43º prego da bota do pé esquerdo, mas eu sei dar uma martelada no 43º prego da bota do pé esquerdo. Agora, eu não sei fazer uma bota, né? Sim, o Fordismo-Taylorismo, na verdade, que é um funcionário que só saiba fazer uma coisa, essa é uma mão de obra quase descartável, é desqualificada e ele quer produzir muito em pouco tempo. Para isso, ele precisa ter enormes estoques. Ele tem uma chamada linha de montagem, que é essa esteira que revolucionou a estrutura fabril, já que a fábrica tem que ser algo comprido, cada uma das partes é feita em um determinado ponto, entra a matéria-prima, sai o produto final lá da ponta. A empresa é responsável por várias etapas, ela não fragmenta tanto a produção. E o mais importante, produção em massa, consumo em massa. Eu produzo em série, tudo igual, jogo um monte de produtos na rua e o mercado acaba se adaptando. Nós temos alguns dos grandes ícones do século XX, como o Ford T ou como o Fusca. Sim, senhores, o Fusca é um grande exemplo fordista, apesar de não ser da Ford. Pergunta para uma criança de 2 anos, o que é aquilo lá? Aquilo lá é um carro. E aquilo? Aquilo lá é um Fuca. Sim, o Fusca transcende a categoria de carro. Ele não é carro, ele é Fusca. Isso significa que o Fusca é feito com as mesmas peças por décadas. A empresa comprava grandes quantidades, estocava grandes quantidades de peças, consequentemente ela comprava a um preço mais vantajoso. Só que estoque é dinheiro parado. E dinheiro parado, senhores, não gera riqueza. Essa é a grande furada do modo americano. O Fordismo é um dos grandes responsáveis pelo consumismo no mundo. O Fordismo é um dos grandes responsáveis por transformar os Estados Unidos na potência comercial que é hoje, mas também é um dos grandes responsáveis pela crise de 29. Uma crise de superprodução. Os Estados Unidos produziram, principalmente pela Europa, que estava destruída pela Primeira Guerra Mundial. A Europa se reconstruiu, não comprou mais produtos dos Estados Unidos e os Estados Unidos ficaram com os estoques parados. O Fordismo gera dinheiro parado. O Fordismo só é válido quando tu tem um grande consumo. Produção em massa sem consumo em massa dá falência do sistema. Eu não recomendo, não. Mas então, qual seria a melhor alternativa ao Fordismo? O modo de produção japonês, que vai ser desenvolvido pela Toyota no final dos anos 70 como uma grande alternativa a esses grandes estoques. Uma grande alternativa a esse dinheiro parado no pátio das fábricas. A Toyota começa um modo de produção flexível, que vai se chamar toyotismo, vai entrar para a história chamado de toyotismo. Nesse modo de produção, o que nós temos é uma produção voltada para a demanda, uma produção muito mais consciente. Eu não estou produzindo apenas um modelo para abastecer todo o mercado, eu produzo com maior variedade e eu sou flexível em relação ao meu mercado. Digamos que o professor Bussunda queira um automóvel. Sim, ele quer trocar o seu automóvel. No modelo fordista, ele vai comprar e ele encontra apenas um modelo. No modelo toyotista, ele pode escolher, por exemplo, um carro roxo, com as rodas verdes, com os bancos de pelúcia, com um volante que vibra. Ele pode pedir isso para a fábrica e a fábrica, na medida do possível, vai fazer essa anomalia. Que merda, né? Sim,
O que ele está pedindo é um produto único e muitas vezes as fábricas vão se ajustar às intenções dos seus clientes. Quando eu falo em produção toyotista, apenas o número de peças que são necessárias para fazer aquele determinado número de produtos, evitando os desperdícios, mas exigindo um maior controle de qualidade. Uma das coisas mais importantes que nós temos na produção japonesa é o controle de qualidade. O toyotismo entra como algo que reduz os custos, reduz o capital parado, abastece o mercado com maior variedade e em menos tempo. O grande lema da produção toyotista é just in time. Produção em cima da hora, no tempo justo, na medida certa. Há uma melhor relação entre a entrada da matéria-prima e a saída do produto. Quanto menos tempo a matéria-prima, quanto menos tempo a peça fica na fábrica, menos tempo o capital fica parado. Essa é a grande vantagem, o giro do capital constantemente no modo de produção japonês. Quanto à característica da mão de obra, no sistema japonês, a mão de obra é qualificada. Eu tenho lá um engenheiro que é responsável por apertar diversos parafusos. Só que esse engenheiro não está ele mesmo com a chave apertando parafuso. Ele controla todo um setor cheio de máquinas, cheio de robôs que são os responsáveis por essas tarefas. Percebam, o trabalho repetitivo no toyotismo é realizado pelas máquinas e isso a gente chama de automação. Mas professor, hoje então as empresas são toyotistas, é isso? Depende da empresa. Algumas empresas em alguns países são toyotistas. Em compensação, no nosso país, grande parte das empresas ainda está no modelo fordista. Como assim fordista? A gente ainda tem uma mão de obra relativamente desqualificada. Temos ainda uma jornada de trabalho baseada em 8 horas. A nossa principal fonte de energia é o petróleo, seguido da eletricidade. E nós ainda realizamos os trabalhos repetitivos. Nós não utilizamos grande quantidade de robôs nas nossas fábricas. O nosso país e outros países subdesenvolvidos se caracterizaram por um modelo específico. Quando as empresas dos países ricos passaram para o modelo toyotista, mais rentável, as máquinas antigas, as tarefas fordistas foram exportadas. Quem comprou? Nós. O nosso país se especializou em comprar grandes máquinas industriais que os países ricos já não queriam e introduzir aqui uma indústria de produtos não tão rentáveis para os países ricos. Entendeu um pouquinho por que nós não temos grandes empresas brasileiras dominando o cenário comercial mundial? Criatura, uma outra coisa fundamental nesse conhecimento sobre indústrias são vários tipos de indústria. Nós estamos muito acostumados a pensar na indústria como uma grande fábrica em que entra matéria-prima, sai produto. Não é assim. Na verdade, o que nós temos é uma rede de indústrias totalmente conectada. Por exemplo, vamos fabricar um automóvel. Não entra minério de ferro e sai automóvel. Na verdade, o minério de ferro vai para algumas indústrias, se transforma em chapas de aço, em outras ligas metálicas. Essas ligas metálicas vão para outras indústrias, onde vão se transformar em autopeças. Essas autopeças vão ser compradas pelas montadoras, vão ser transformadas em motores e as últimas montadoras, a que a gente chama de indústrias maquiadoras, vão apenas montar os produtos na sua versão final. E eu estou falando apenas do ferro. Eu não estou falando também de toda a característica de petróleo, de todas as peças em plástico e todas as outras peças. Para que uma indústria fabrique um automóvel, você precisa de inúmeras indústrias anteriormente. Essa rede precisa estar interligada. Quanto mais próxima, mais rentável. Ou a gente pode buscar outras formas. Esses são os chamados fatores locacionais da indústria, como por exemplo, a matéria-prima.
Empresas mais pesadas precisam ficar próximo da matéria-prima. Ou o mercado consumidor. Fábricas de produtos perecíveis precisam ficar próximas dos seus mercados consumidores. Ou a mão de obra. Algumas indústrias preferem mão de obra barata, vão para países asiáticos. Algumas indústrias preferem mão de obra qualificada, vão para próximo de grandes universidades. Fontes de energia, água, transportes, incentivos fiscais, todas essas são formas de agrupar mais ou menos indústria em cada região. Cada indústria busca o seu fator locacional predominante. Indústrias pesadas, também chamadas de indústrias de base ou de bens de produção, são indústrias que representam o primeiro estágio da transformação da matéria-prima. Delas, como por exemplo as grandes siderúrgicas, as grandes mineradoras, saem produtos que vão para as indústrias de bens de capital ou indústrias intermediárias. Nessas indústrias nós teremos a transformação desses metais, dessas chapas, em autopeças, em componentes. É aqui que vai ser feita a antena do rádio do carro, é aqui que vai ser feita a tecla do computador, é aqui que vai ser feita a alça do sutiã, é aqui que vai ser feito o bolso da camisa, é aqui que vai ser feito cada um dos componentes que vão formar o produto no final. E a indústria leve ou de bens de consumo é a que está mais próxima do mercado consumidor. Ela pega todos os componentes feitos pela indústria intermediária, monta, transformando num produto final. Qual é a indústria que mais ganha dinheiro em todo o processo? A intermediária. Indústrias pesadas e indústrias leves são indústrias que não têm grande capital agregado. As indústrias pesadas são bem comuns no nosso país. As indústrias leves também são comuns no nosso país, apesar de estarem nas mãos de grandes corporações internacionais. A gente conhece do setor leve. Adivinha qual dos 3 tipos de indústria que nós menos temos no Brasil? A indústria que mais agrega capital, ou seja, a indústria intermediária. Indústrias como o grande grupo Mitsubishi, o grande grupo Mitsui, o grande grupo Rockefeller e inúmeras indústrias desse setor. São empresas especializadas em pegar produtos das indústrias pesadas, transformando em peças que só precisam ser montadas por qualquer adolescente no México, qualquer adolescente lá na China ou qualquer pessoa em um país de mão de obra barata. Países onde realmente se ganha dinheiro é onde se investe muito em indústria intermediária. Cuidado com a indústria, ela costuma ser prova. Cuidado com a indústria, ela costuma ser questão em prova. Cuidado com os cenários regionais, com as formas de agrupamento, mas isso a gente vai falar num outro momento. Agora, o que tu realmente precisa saber é que essa nossa viagem no tempo te leve a uma evolução da produção industrial. Não só nas relações sociais, como a história fala, mas nessa relação comercial, essa evolução da produção até chegarmos ao que a gente chama de revolução técnico-científica ou técnico-científica informacional, que é o que a gente vive hoje. Certo, criatura? Ficamos por aqui e depois eu falo em outro vídeo um pouquinho mais sobre as formas de agrupamentos industriais. Cadê ele? Ele não vem. Ai!